o meu argumento, eu acho que eu já falei dele aqui umas 2 vezes na República da Manhã, né? Essa ideia da metamorfose, metamorfose global. O Ulrich Beck usa essa linguagem da metamorfose porque ele diz que essa mudança não vai deixar nada sem mudar. E que quando a gente fala de mudança sistêmica ou fala de mudança cultural, que algumas partes do sistema podem ficar como estão enquanto as outras mudam. E o que ele está dizendo, que eu concordo, é que muda tudo. Mas cada vez que eu penso na metamorfose e escrevo, eu já devo ter escrito uma meia dúzia de artigos e mais os livros sobre isso, eu me encanto mais com a parte do casulo, da ideia da metamorfose, porque é exatamente nós estamos no casulo. E o casulo você não sabe, você sabe o que entra nele, mas você não consegue prever o que vai sair dele, né? E no casulo é mais difícil de você conseguir manejar. Eu sintetizaria a minha posição hoje, que é uma posição, eu não chamaria de pessimista, mas ela é uma posição acauteladora, que é o seguinte: nós vivemos nesse momento, dentro do casulo, nessa parte da transição, em que os efeitos negativos são maiores do que os positivos, há mais perdedores que ganhadores, há mais destruição do que reconstrução ou construção nova ou inovação ainda, né, assentada. Então, esse é um momento mais difícil para a democracia. A democracia, como ela é um regime, ela é uma ordem institucional que se deixa vulnerar, ela precisa de ser vulnerável para ser democrática, ela tem que permitir a contestação, né, o contraditório, a oposição, e é muito difícil saber o limite até onde vai uma oposição que respeita a democracia, os limites da democracia, e onde que ela transforma numa tentativa de destruir a própria democracia. Ainda mais agora, nessa nova onda de autoritarismo que é meio cavalo de Troia, né? Quer dizer, o cara é eleito, vai acontecer na Argentina, vai acontecer na Eslováquia, né? Ele se elege e aí ele tenta destruir. O Eugênio, no artigo dele, faz uma boa síntese, tanto do que aconteceu com o Trump e aqui no Bolsonaro, né? Eles não conseguiram fazer o projeto inteiro, né? As instituições resistiram, mas resistiram assim, mal que mal. Tanto que o Trump continua vivo lá e a extrema-direita continua viva aqui, né? Eu estava me lembrando, Eugênio, quando lendo você, hoje eu reli o seu artigo, e você descrevendo Brasília, ali, o momento de Brasília, né? Eu me lembrando do filme, do documentário sobre o Capitólio, né? E que os próprios caras que invadem o Capitólio também produziram imagens que serviram ao documentário, que mostra aquela coisa absurda, né? Ambos são eventos muito absurdos, e o Capitólio, até por conta do símbolo, do simbolismo dele, né? Desde a implantação da democracia americana, que, diga-se de passagem, é uma democracia limitadíssima, de qualquer forma, é chocante ver aquilo acontecer. Mas por que é o pior momento para a democracia? Porque ela se deixa vulnerar e, nesse momento, a democracia não tem muitas ferramentas para enfrentar o desgosto, o desencanto, a descrença produzida por essa transição. E aí eu queria fazer uma breve explicação sobre essa ideia. O Otávio falou a razão e a emoção, né? No meu caso, a razão não é a razão utilitária, não é a razão baseada num cálculo dos interesses pessoais, individuais, né? A razão aqui, no meu caso, a ação baseada numa reflexão que nasce de um diálogo entre contrários, né? Essa razão dialética ou dialógica que permite que haja os avanços, que haja e eu, durante algum tempo, treinei gente para fazer mediação de conflito, né? E eu dizia, olha, o melhor exercício que tem para você mediar um conflito é fazer com que cada lado explique a posição do outro lado de tal forma que o outro lado considere que essa explicação é justa. Porque se ambos demonstram que levaram em consideração a posição do outro e continuam a discordar, é muito mais fácil você
aceitar a divergência do que quando essa ação é irrefletida. E exatamente irrefletida é a ação política emocional, emocionalizada. E hoje a quantidade de trabalhos sobre o papel das emoções na política, o Eugênio também trata dela no artigo dele, né? É enorme, exatamente porque o que a extrema-direita tem feito nessas últimas década e meia, aí, ou 2 décadas, é explorar os sentimentos negativos que são produzidos por essa mudança desestabilizadora da vida das pessoas, né? Que é o medo, a insegurança, o ressentimento, e transformar isso em uma visão apaixonada, baseada na raiva, no ódio, né? Essa semana eu estava lendo no Twitter do Edgar Morin, ele dizendo assim: o meu adversário principal é o ódio. Porque o ódio é que faz com que realmente essa irracionalidade política avance com tanta força. O Bessayag e o Benacerrage e o Smith falam de paixões tristes, né? A psicologia social americana e a ciência política americana, a sociologia política, tem usado a ideia da polarização afetiva. Todas essas ideias são baseadas, e a Martha Nussbaum, falando muito sobre as emoções políticas, mostrando que a incapacidade que os democratas, tanto os progressistas à esquerda, quanto os liberal-democratas à direita, ao centro-direita, eles não têm sido capazes de provocar as emoções positivas. E as emoções negativas têm sido dominadas pela extrema-direita. E por quê? Porque toda democracia, na verdade, ela nasce de um pacto constituinte, ela nasce de um acordo, não é? Que define quem é o povo, ou seja, quem é o povo institucional. O que participa, elege, pode ser eleito, tem todos os direitos na sua plenitude, e ela estabelece alguns direitos fundamentais que têm aplicação praticamente imediata, uma vez instituídos, eles passam a valer para todos, mas tem direitos que, para serem usufruídos, precisam de políticas públicas. Portanto, a democracia, o contrato constituinte da democracia é sempre um misto variável desses direitos com promessas, que são promessas de direitos que se realizam através da ação do Estado, da ação da política pública. E, inclusive, eu incluo nessa ideia as ações afirmativas, quer dizer, aquelas que se destinam a trazer para o povo institucional aquelas parcelas discriminadas do povo social, do povo civil. As pessoas que existem em sociedade, mas estão lá invisíveis, estão lá interditadas, né, no seu caminho para a cidadania plena, né? Tem uma feminista, Sarah Ahmed, que tem um livro que chama-se The Cultural Politics of Emotion, e ela diz assim que a atenção às emoções permite abordar a questão de como é que o sujeito se veste em estruturas específicas da vida política, que é exatamente isso, quer dizer, essas emoções tristes, essas emoções negativas, elas levam as pessoas a se identificar com determinadas estruturas específicas, e as plataformas, o Eugênio trata muito bem disso, né? A parte comunicacional que constrói esse processo, elas hoje têm privilegiado, e não é por acaso, é porque como elas têm as paixões mais salientes e os algoritmos são feitos para pegar o que tem mais interesse, né, o que é mais saliente, então ela automaticamente acaba retransmitindo, reproduzindo essas emoções negativas. Portanto, e aí, mais duas últimas observações. A extrema-direita explora esses sentimentos negativos e promete um outro mundo, que é uma espécie de passado, né, ideal, um passado idealizado, tudo aquilo que a gente sonhou no passado, sobretudo nós, homens brancos, nós somos capazes de entregar. E não são, porque a máquina que vai produzir essas coisas,
é a mesma, ela está disfuncional. As economias estão disfuncionais, as sociedades estão disfuncionais, porque algumas coisas deixaram de funcionar, perderam alguns dos seus componentes fundamentais já, perderam capacidade de ação, de efetividade. Portanto, ela também frustra. A extrema-direita também frustra a promessa que ela faz. Mas por isso, ela precisa de reduzir o tamanho do povo institucional, ela precisa de reduzir direitos políticos, ela precisa de destruir a democracia por dentro, para que a maioria fique do tamanho que ela precisa que seja, fique circunscrita àqueles que são os beneficiários da ação da extrema-direita. Então, e a democracia, ao contrário, ela precisa de ampliar, ela precisa de abrir mais para fazer com que a sua maioria se amplie. E ao abrir mais, ela incorpora mais insatisfação no sistema. Então, é um jogo no qual a extrema-direita sai com vantagem. Ela tem um handicap. Nesse momento específico que a gente vive, ela tem um handicap. Daí porque é muito importante a ideia maquiavélica e eu estou usando de propósito o maquiavélico aqui, porque eu detesto a noção corrente de maquiavelismo que as pessoas usam na rua, né? A ideia maquiavélica da vida ativa, quer dizer, é preciso de ativar toda a cidadania capaz de construir diques de defesa da democracia por dentro, para impedir que a avalanche, a enchente da extrema-direita avance e seja vitoriosa. Então, esses efeitos nas primeiras fases da metamorfose, dessa mudança, são de socialização de perdas e de concentração cada vez maior dos benefícios. E esse tipo de equação é uma equação que só pode se sustentar num autoritarismo, porque senão você tende à convulsão social. Eu vou terminar com uma frase premonitória, que eu detesto fazer essas previsões. Se o Milei ganhar, e tem boas indicações que ele possa ganhar no primeiro turno na Argentina, é muito possível que a Argentina entre em colapso e em convulsão social, porque ela já está numa crise. Porque além da metamorfose, a gente tem que entender que cada sociedade vive a sua própria crise também, né? As crises normais, de conjuntura. E a Argentina vive uma crise histórica de longo prazo. Então, a gente pode ter um novo episódio muito desagradável de extrema-direita aqui no Cone Sul. Mas é uma visão assim, parece pessimista. Eu acho que a gente tem formas de defender a democracia e tem como atuar. Mas a gente não pode mais dar de barato que as instituições funcionam, e isso é o meu grande problema com os jornalistas atuais. Eles dizem, não, as instituições estão funcionando. Tem casos, as instituições não estão funcionando com o tempo, e, portanto, se nós não tomarmos consciência de que nós precisamos, todos, da sociedade inteira, defender e reforçar essas instituições, por isso que me preocupa tanto, por exemplo, os erros de escolha do Lula para a Procuradoria-Geral da República, para o Sistema Tribunal Federal, porque a gente precisa de gente que seja capaz de assumir essa defesa das instituições e de dar voz àqueles que estão sendo destituídos de voz por um aumento da discriminação, pelo retrocesso da aplicação dos direitos, pelo descumprimento das promessas da democracia inclusiva. É basicamente essa a ideia, e eu quero mesmo debater, trocar ideias, porque eu confesso que não tenho resposta para nenhum desses dilemas. Sabe, eu tenho tido uns dias cansativos, assim, extenuantes. Agora mesmo estava terminando um texto grande de uma conferência e muito desgaste na USP, essas coisas me tocam, porque nós estamos em greve lá, e agora eu estou negociando com os alunos numa mesa de negociação representando a reitoria. E tempos atrás eu era do lado dos alunos, né? Eu fazia as greves e uma aluna disse para mim, a presidente do 11 de agosto, falou assim, você mudou de lado na mesa. Eu falei, vai demorar um tempo para você saber que nesse caso o lado da mesa é um só. Nós estamos do mesmo lado, mas é
essas coisas estão mexendo bastante comigo. E aí, quando começa o República da Manhã, eu fico contente. Eu liguei aqui, estava o Sérgio contando do Flamengo, do barco que quebrou. Eu vou ficando contente, isso me acalenta a alma, como se diz. Eu fico sempre feliz. Enfim, é por interesse próprio, interesse afetivo, que eu fico aqui com vocês, me faz um bem danado. Espero que faça bem também para vocês, né? Mas eu vou aqui começar uma coisa que eu vou lembrar dois momentos diferentes. Uma é uma entrevista que eu fiz com o Antônio Cândido há muito tempo, e outra, uma ideia que está no artigo do Sérgio e que, para mim, reside na chave dessa questão que nós estamos falando. Eu me refiro a um texto em que o Sérgio fala do Seymour Martin e do Gramsci. E ele fala assim, a legitimidade, no caso Seymour Martin Lipset, a legitimidade política é um produto da convicção nos valores intrínsecos do sistema democrático e da satisfação com sua eficácia na obtenção de desenvolvimento socioeconômico que beneficie a maior parcela da população. Então, o Sérgio continua, ele reconhecia que a estabilidade da crença nos valores democráticos depende, em larga medida, do grau de satisfação material que o processo decisório é capaz de gerar. E depois ele parte para o Gramsci. E ele lembra, Gramsci sustentava que a aceitação dos novos governantes dependia da conquista da hegemonia moral na sociedade. Mas a hegemonia moral tinha como requisito a capacidade de oferecer soluções aos problemas estruturais do povo. Essa questão, quer dizer, a democracia funciona para a maior parte das pessoas e no Brasil a resposta ainda é não. E eu acho que não sei se essa clareza está naqueles que hoje respondem pela vida institucional da dita normalidade democrática. A democracia precisa, eu não gosto de usar a palavra nesse sentido, mas ela precisa entregar resultado para as pessoas. Ela não pode ser apenas uma nuvem de espaço para diletantes ou para os parlamentares poderem se ofenderem reciprocamente à vontade. A democracia tem que ser sinônimo de comida, de liberdade efetiva, de segurança, de ir e vir, e não é. Então, eu fico muito, muito... a gente conversa sobre isso aqui, muito preocupado. E eu acho que aqui o Sérgio toca no nervo dessa discussão. Mas eu queria lembrar também essa entrevista. Eu posso passar o link depois. Uma entrevista publicada há talvez mais de 30 anos. Eu tô vendo ela aqui no site, mas se eu for olhar a data, eu vou perder o lugar do texto que eu preciso ler. E eu vou explicar, mas depois eu posso passar o link. Fui eu e o Éder Sader que fizemos essa entrevista. Eu me lembro com muita nitidez do nosso encontro. Me lembro muito bem do Éder, me lembro do professor Antônio Cândido, puxando da estante a revista Clima, toda a discussão. Era um tempo em que o PT estava começando, o PT estava... Isso deve ser final dos anos 80, e há uma passagem aqui que eu acho muito significativa. Eu vou explicar por quê. Nós temos muitas experiências de concessão
das liberdades, dos direitos e da própria democracia. A experiência chinesa é isso, a experiência cubana, em boa medida, é isso, e outras experiências. Eu já ouvi uma expressão que é imprópria, incorreta, mas é comum. E mais de uma pessoa já me disse isso. Entre as liberdades e os direitos humanos, eu fico com os direitos humanos, como se os direitos humanos não começassem com a liberdade. Ou há um pouco de liberdade, eu troco para que as pessoas tenham 3 refeições ao dia. Essa é uma ideia comum e ela também me preocupa, porque a democracia é um compromisso relativo em muitos segmentos do chamado espectro ideológico. Eu quero aqui citar o Antônio Cândido. É literal, essa entrevista, ele a revisou, ele a reescreveu com a máquina de escrever. Eu também me lembro das páginas datilografadas. E aí ele está falando da questão da revolução. A gente está aqui conversando sobre Cuba e ele diz: Trotsky dizia que as decisões mais graves do homem eram as de desencadear a guerra e a revolução. Está falando dessa. Aí eu pergunto: você então seria a favor da censura? E ele fala: nesses casos sou. Aí volto com uma pergunta. Essas eram perguntas que eu estava fazendo. Mas como impedir a censura de censurar um romancista? Aí ele descreve, ele fala: não sei, estou pensando nos momentos excepcionais em que uma situação transformadora precisa se consolidar e se defender. E aí ele fala do Império dos Sentidos. Ele diz assim: não tem sentido liberar um filme como o Império dos Sentidos para passar no horário da tarde, então sempre existe algum tipo de censura. Ele fala assim: no entanto, voltando aos momentos excepcionais, devo dizer que aceito a própria censura se for indispensável para a construção de uma sociedade socialista. Antônio Cândido. Aí eu ainda pergunto: mas você não tem medo de ser censurado você mesmo? Ele fala: posso ter, mas estou disposto a correr este risco. Eu acho esse trecho aqui, é evidente que eu não estou fazendo uma crítica a Antônio Cândido. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto dele. Mas eu estou mostrando como essa crença ou essa utopia é relativa para nós, para nossa tradição. Mas se eu pegar a linhagem da extrema-direita antidemocrática, ela sequer é um valor. A democracia sequer é um valor. Então, isso, de fato, me angustia. E, Otávio, me lembra que depois eu passo o link aí dessa entrevista. É uma preciosidade. Isso é um documento de algum valor. Então, essa fica uma pergunta difícil de responder e difícil de acreditar que nós teremos base para garantir democracia. Veja bem, aqui nós chegamos numa região do pensamento que me desperta um interesse indelével, que eu trago comigo há muito tempo, que é o seguinte: existe uma opção ética, é uma escolha ética que a gente faz. Não cabe o fatalismo, não cabe a ideia do socialismo científico, que, modestamente aqui, eu considero uma espécie de aberração bem intencionada. Não cabe
uma confiança no materialismo histórico que vamos manejar de forma inteligente para que a história... Não, a gente faz uma escolha que é uma escolha ética, que tais coisas não podem prosperar, que tais coisas precisam ser mudadas, e no nosso compromisso a gente vai construir uma ordem mais justa. Existem valores aí. E a democracia, então, seria um desses valores. É de fato um assunto que a gente precisa olhar, e os prognósticos não são bons, não são bons. O Sérgio tocou no problema da excitação, que são as emoções, né? Como as massas, as multidões, ou parcelas enormes, sociologicamente falando, das populações, etc., se deixam embalar por emoções, por prazeres. Freud dizia que as massas têm sede de dominação, haveria um prazer nisso, e abrem mão do esforço da razão. É verdade que a razão, o que também o Sérgio tocou de raspão, assim, ela inclui os valores morais. O exercício da razão, ele muito bem disse, não é o cálculo, não é uma operação matemática, não é uma coisa que um algoritmo consiga fazer, porque entra na razão um pouco de sensibilidade, podemos dar o nome de empatia, mas há outras categorias. O sentir é parte da razão, ele alimenta a razão. Além disso, a eleição de valores morais comparece à razão também. Mas, de todo modo, a razão é um exercício do espírito que supõe o conhecimento dos fatos, dos argumentos, a checagem das premissas, a avaliação das circunstâncias, a natureza dos argumentos contrários, sua origem, sua procedência, os interesses representados ali, os interesses ocultos, as agendas ocultas. E esse exercício nos leva a um passo coletivo fundamentado. Isso seria a política, né? Mal descrevendo, na concepção mais alta de política. E isso, esse diálogo, essa partilha, essa busca do entendimento, o respeito às divergências, às dissidências, esse convívio é uma política que tende à democracia. No nosso tempo, a política só pode ser democrática. Eu concordo muito com o Renato Giannini nesse ponto, mas ele não é o único que diz isso, e se trata exatamente disso. A razão vai prevalecer, mesmo essa razão que envolve sensibilidade, que envolve o sentir, que envolve a escolha ética, ela vai prevalecer? É muito incerto, e eu diria muito improvável. Sem dúvida, nós temos um processo em construção, nós não podemos abrir mão disso, nós temos que militar, temos que trabalhar pela construção, temos que dialogar com pessoas, tudo isso, mas é muito, muito improvável. Eu lembro um fato conhecido que nós deveríamos ter mais presentes, é que na Grécia, em Atenas,
de onde vem essa ideia de democracia, afinal, a democracia que não era apreciada, mas que era reconhecida e admitida por Platão e por Aristóteles, mas de onde vem a ideia de democracia, muito ainda como um modelo distante, mas que é a experiência que inspira renascimento, inspira iluminismo, e depois o liberalismo e as coisas que vêm redundar nos direitos humanos. A Grécia teve 15 anos, Atenas teve 15 anos de democracia, talvez, no auge do século de Péricles, e depois é um processo muito imperfeito. Muitas vezes eu tenho a sensação de que a gente se esquece dessa experiência e que a gente dá de barato que a democracia é a mera aferição da vontade da maioria e que a democracia cai do céu, que ela estaria vindo aí como a natureza, ou vindo aí como o mercado natural, que alguns acreditam existir. E não é. A democracia é trabalho, é construção. Outra vez, eu vou terminar aqui. Quando o Sérgio diz as instituições não estão funcionando, é muito a minha sensação. Porque, sim, as instituições estão funcionando, mas elas funcionam muito mal. O Supremo é um poço de problemas. O Supremo está aí. Ainda bem que está aí. Ainda bem que ele conseguiu ficar de pé. Sem isso, nós não teríamos hoje a possibilidade de construir democracia. Nós estaríamos, provavelmente, num segundo mandato do antigo presidente, com eleições fajutadas ou contestadas ou derrubadas. Seria o caos. Mas o Supremo é um poço de problemas e dá o trabalhão. As instituições funcionam, mas também não funcionam, também funcionam mal. E aqui eu não estou falando a partir da perspectiva que o Sérgio aponta também no texto, de dizer que a democracia é sempre imperfeita, ela é sempre inacabada, ela é sempre demandante, sempre desejante, nunca está bom, ótimo. Mas nós estamos lidando hoje no Brasil com déficits bem mais graves do que esses. São coisas que estão destrambelhadas. Pega o caso da segurança pública no Brasil, da captura do poder político por organizações criminosas. Isso é o oposto de democracia, etc. E nós estamos muito mal. Então, é isso que eu deixaria aqui como uma primeira fala. Me desculpo um pouco pela possível desorganização, mas eu queria trazer algumas coisas, especialmente essa entrevista antiga de Antônio Cândido, que é uma preciosidade. Uma coisa que eu vi em comum nos dois artigos é que ambos deixam absolutamente clara a ideia de que os distúrbios da democracia são provocados pela extrema-direita e pela extrema-direita. Não há dúvida a esse respeito. Inclusive, o Eugênio fala que toda essa ordem desinformativa, fanatizante e tal, isso é coisa necessariamente muito mais da direita do que da esquerda. Então, um discurso muito conservador. E o Sérgio também deixa isso muito claro, que a ameaça da democracia vem só da extrema-direita, e a esquerda coleciona derrotas, porque não entendeu a natureza das transformações. Isso aí eu acho que é interessante, porque os dois, nos seus respectivos artigos, enfatizam isso, né, que é alguma coisa que tem um nome, endereço, telefone na sua origem. Ao mesmo tempo, eu queria perguntar para os dois, não é só para o Eugênio, só para o Sérgio, a minha preocupação quando eu li os dois artigos e também contrastando com outras reflexões que nós já fizemos aqui no Grupo Cada Um, eu tenho uma percepção de que
as pessoas, o povo civil, não o povo institucional. O povo institucional, Sérgio, provavelmente, depois você me corrige, é uma parcela ínfima da população. O povo civil é 90%. O povo institucional somos as elites supostamente cultas, preparadas, instituições. Mas as pessoas, em geral, na vida prática, eu vejo na Europa também aqui isso. Né? Ninguém defende a democracia como um valor. Democracia não é uma coisa que esteja no radar das pessoas. As pessoas não pensam em democracia. É um não assunto, democracia. As pessoas... Eu até ousei dizer, conversando com o meu filho Tomás, que eu acho que a democracia está se tornando um significante vazio. As pessoas falam de democracia, mas elas não compreendem o efetivo significado dessa palavra. E é dificílimo defender algo que na prática não significa nada para ninguém. Né? As pessoas não saem às ruas para defender a democracia. Em determinados momentos da história isso aconteceu, mas hoje em dia, a rigor, é chocante dizer o que eu vou falar agora, mas as pessoas, no fundo, sonham com uma demo-autocracia. Eles esperam sempre o autocrata democrático com verniz que resolva seus problemas imediatos. E é talvez, em grande medida, por isso que o maior partido, por exemplo, aqui na Europa, em todos os países da Europa, o maior partido é o partido da abstenção. As pessoas não sequer participam do processo eleitoral. É gigantesca, tipo, mais de metade, em vários casos, metade do eleitorado. Mas, por outro lado, a autocracia acaba tendo uma sedução, os autocratas seduzem, talvez muito mais do que seduziam no passado, e os jovens também não têm muito apego à democracia. Então, é uma coisa que realmente... E é difícil imaginar que como é que isso pode ser revertido. Aí, como o Gênio coloca no artigo dele, aí chega a desinformação, todo esse aparato mental que nós temos à disposição, e chuta a boca de cachorro morto. Fica difícil imaginar essa invenção, esse encantamento, ou o conserto dessa pane democrática que é tão valorosa, tão importante. Quem é que vai se engajar para valer, para consertar essa pane, reparar essa pane democrática? A extrema-direita, por outro lado, ela, todo mundo, isso é muito maduro em particular, hein? Não só o mundo emergente também. A Argentina agora vai eleger o Milei, muito provavelmente. Ela está com faca e queijo na mão e ela parece que ela tem uma capacidade maior o resto da sociedade de impor uma agenda, né? E aí fica uma questão que o Sérgio, porque no artigo do Sérgio ele fala muito dessa questão da incapacidade de se entregar soluções que resolvam os problemas concretos da população. Mas a gente vê aqui na Europa que uma parcela dos governantes incidentais, como queira, ou autocratas, não é uma autocracia de um novo tipo, né? Não são os autocratas do passado. Eles entregam também bem-estar. Eles entregam isso que é uma coisa... E o próprio conceito de bem-estar, a rigor, é uma provocação que eu me faço, eu convido as pessoas também. Quer dizer, o bem-estar, em grande medida, não é apenas material mais. Eles entregam outro tipo de bem-estar também, que é a questão que eu trago para vocês depois repetir. E aí eu termino também pedindo... Eu acabei de ler um artigo bem interessante de uma pessoa que provavelmente Sérgio ou outros colegas aqui do Clube da Manhã conheçam. É um cientista político de Princeton, o Jan Vermeer Miller. Ele
é um cara muito qualificado, e ele escreveu essa semana, no Project Syndicate, um artigo que ele diz: as democracias não estão retrocedendo. Democracies are not backsliding. Então, ele fala dessa autocracia de um novo tipo, com filtros democráticos, e essa democracia de novo tipo, ela não lança mão de repressão ou violência, ela deixa, talvez, em última instância, talvez, não sei, mas ele acha que o termo retrocesso democrático é errado, porque lendo as frases que ele diz, e que isso acaba contribuindo para uma certa passividade das pessoas para lutarem pela democracia. Eu acho que a passividade, em algum grau, é dele, né? Na medida em que ele alega que o mundo, que esses novos autocratas esse não é uma volta ao autoritarismo que teve no passado. Não é nada disso. As democracias cometem erros e se adaptam, os autocratas também cometem, mas se adaptam também, e tem capacidade de criar uma nova cartilha, claro, para se consolidar no poder, né? Mas ele acha que nós estamos muito longe dos violentos, genocidas, ditadores do medo do século XX. Então, ele fala que todos esses autocratas, eles lançam mão de um certo legalismo democrático. Autocratas, eles convivem com a democracia. Inclusive, se justificam como partícipes, né, da democracia, né? Isso é um pouco. Eu queria também ver a opinião de vocês a respeito disso. Que a rigor é uma certa normalização. Ele acha que isso tudo é temporário, ninguém tem que se assustar, isso não é um problema, que a democracia não está sendo corroída, que o mundo não está experimentando uma mudança abrangente, muito menos inevitável em direção à autocracia. Queria que vocês dois dessem a opinião de vocês a respeito dessa visão de alguns, né, que estão normalizando. Eu vejo o debate na Argentina, acompanho de perto, uma boa parte da sociedade normaliza totalmente o Milei, né? Assim como normaliza outros potenciais autocratas. Então, a minha percepção é de que as pessoas os cidadãos comuns não têm apego à democracia. São parcelas muito letradas, intelectuais, instituições que se preocupam com assim, o sentimento de pane democrática não está no radar das populações, tanto nos países maduros quanto nos países emergentes. Isso é uma coisa que é muito preocupante e agravado pelo tema da desinformação. Essas novas tecnologias digitais, tudo isso, elas são despolitizadoras, imensamente despolitizadoras. As pessoas não querem se envolver com a política. Era mais essa preocupação para além de tudo que foi comentado aqui por vocês dois. Era só essa pequena observação. Eu vou começar pelo final, esse artigo do... Isso aqui que é o erro que muitos institucionalistas têm feito aqui no Brasil, né? De olhar a coisa pela sua mais no aspecto formal do que no aspecto substantivo dela, né? Isso que o Eugênio falou, as instituições funcionam, mas se elas funcionam tão mal, não é? Alguma coisa tem que estar errada, não é? Eu acho que falta ele ler a oposição e as análises que são feitas dentro desse regime, porque primeiro que eu acho que o artigo dele tem erros assim importantes do ponto de vista de história comparada. A ditadura militar brasileira também manteve tinturas de legalidade, manteve o Congresso aberto, né? Fazia lei, decretos como se fossem leis, mantinha uma fachada. E nos porões matava, torturava e desaparecia quando se sequestrava. Né? Quer dizer, ele precisa de ler o que o pessoal que está passando pelos porões do Orbán, lá na Polônia, lá na Bielorrússia, o que eles estão falando. Eu tenho lido esses caras e essas caras. Tem muita mulher sendo
muito perseguida nesses países também são regimes bastante chauvinistas, né? Bastante machistas. Ele não está vendo o grau de autoritarismo que de fato é exercido no plano real. Para isso, precisa de fazer a comparação com os dados da realidade local, né? Não basta ler jornal. Ele tem que olhar o que está sendo dito. E tem censura. Então, né, não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim porque a maior parte do que é ruim não sai. Não aparece, porque eles já perseguiram os jornais, já fecharam as emissoras de televisão, já fizeram o diabo. Quer dizer, então não é... Né? Então, tem um problema aqui. Nós temos um problema, a democracia está em retrocesso. Com relação à questão de que a extrema-direita entrega, Otávio, eu concordo que ela entrega, mas ela entrega para o seu público só. Né? E ela entrega às custas de produzir muita privação e muito sacrifício para os outros. Porque exatamente a questão da extrema-direita é a discriminação. No caso da Europa, tem muito a ver também com os imigrantes. Né? Então, nos Estados Unidos também, quer dizer, os blue-collars das regiões decadentes ali que votaram no Trump foram para a direita e estão votando republicano porque eles se sentem lesados pelo avanço dos outros, né? Dos imigrantes, que são quem? São os caras que estão dispostos a trabalhar por um salário inferior ao deles, porque as economias estão se desorganizando. Né? Então, tem muito esse processo de uberização, terceirização, de globalização, de transferir áreas produtivas para outros países, para outros setores, etc. Tudo isso está provocando uma desestruturação das classes tradicionais que as leva para a direita, em parte. Então, eu conversei... aliás, nos Estados Unidos é sempre assim, né? Eu me lembro que nos anos 70, conversando com uma jovem muito brilhante do Partido Comunista da Califórnia, lá os partidos comunistas eram estaduais, e ela dizia assim, eu não entendo, a gente vai lá na fábrica falar com os operários, em nome deles, o interesse deles, eles nos expulsam de lá com violência, etc. Quer dizer, claro, eles estavam mobilizados por outras forças, né? Então, hoje é cada vez mais difícil você pensar a política da maneira tradicional como a gente pensava, com os interesses muito claros, as classes sociais, tudo isso está se desfazendo. Então, a política fica mais confusa mesmo. E as alianças se tornam alianças mais complexas. E o grau de desrepresentação aumenta muito. Então, é verdade que a extrema-direita entrega, mas ela entrega desrepresentando e despossuindo e desprotegendo muita gente para poder fazer, para agradar. E por isso ela precisa de estreitar o povo. Por isso ela precisa de estreitar as liberdades democráticas. Por isso ela precisa de mudar as regras eleitorais para não perder o poder com a resposta da insatisfação dos outros, né? Então é complicado. Eu acho, Otávio e Eugênio e amigos aqui do República Humana, que a gente está precisando, na verdade, inclusive para as políticas públicas, de uma teoria da transição. A gente precisa de entender a transição e entender que a gente precisa de dar respostas transicionais, respostas temporárias, enquanto a gente entende como é que vai ser a nova organização social, econômica, e como é que ela vai permitir que a gente atenda os interesses do povo todo. Né? O pessoal que mexe com tecnologia tem umas teorias da transição. Né? Como é que decai, como é que transforma. Nós precisamos de entender melhor esse processo de transição para poder desenvolver políticas de transição que permitam fazer uma passagem democrática dessa ordem que está desmoronando para as ordens que vão ser construídas, porque elas sejam construídas democraticamente. Porque o perigo todo é o seguinte, a gente fica falando assim, não, mas o mundo, né, depois da metamorfose, depois da metamorfose depende das escolhas que a gente fizer dentro do casulo. O problema é esse, o mundo futuro, nós estamos construindo com as escolhas que nós estamos fazendo hoje e as que vamos fazer no próximo amanhã, mas amanhã mais breve. Então, para a gente poder ter respostas adequadas, a gente precisa de fazer uma ponte aí entre o que nós somos hoje e o que nós queremos ser no futuro. E essa ponte, eu acho que ela tem que envolver determinadas concessões no sentido de soluções muito transitórias. A gente tem que assumir a transitoriedade da vida atual, a velocidade da mudança, a precariedade das coisas, né? A maneira pela qual as coisas que a gente pega desaparecem rapidamente
e se passam para outra, né? A gente investiu no Twitter, veio o TikTok, né? Investiu no Instagram, vem o TikTok, vai ter outra coisa. São transitórias, são formas transitórias, e para isso a gente precisa de respostas transitórias também. Muito feliz a lembrança infeliz da ditadura militar no Brasil. Manteve eleição de prefeito, eleição de senador, eleição de deputado. Havia indicadores de uma certa democracia, mas hoje eu vou fixar um pouco essa palavra indicadores. Quando a gente discute qualidade da democracia, nós temos que ter alguma maneira de mensurar expedientes, ritos, instituições, alternâncias que atestariam se há democracia ou não e a qualidade dessa democracia. Então, existem institutos como o VIDEM, o Freedom House, Repórteres Sem Fronteiras, aquela Intelligence Unit do Economist que faz o Democracy Index, e essas agências de pesquisa elas todas oferecem indicadores de democracia com razoável objetividade. O Eugênio, tem também o World Value Survey, que é muito interessante sobre isso. Que é mais uma, mas o que aparece ali é declínio de populações que vivem em países que podem ser considerados democráticos. Declínio da qualidade da democracia nos Estados Unidos. Agora, esse ano, eu não sei, mas vinha um declínio. Do Brasil, sob o presidente anterior, um declínio importante. E a democracia ela começa a apresentar problemas, não é na eleição, mesmo havendo eleições limpas, ela começa a apresentar problema na outra metade da democracia, que não é a prevalência da vontade da maioria, mas a garantia dos direitos das minorias e das pessoas, os direitos fundamentais. É por aí que ela começa a ser erodida. E eu, assim, não quero fazer... Eu não li esse artigo que o Otávio citou, não conheço, então não quero fazer uma avaliação. Não se trata disso, eu só estou chamando a atenção para alguns dados que mais ou menos eu acompanho, conheço, e é esse declínio da democracia consistente, assim, no sentido de ser contínuo, e vem de uns 8, 10 anos para cá, eu não sei exatamente. Se a gente pegar um país como a Turquia, por exemplo, durante um bom tempo, o regime do Erdogan era considerado um regime democrático por muitos observadores. E tinha ali o problema do Estado não ser propriamente laico, mas mesmo assim havia uma boa vontade, né? E hoje é evidente que não há democracia lá. Então, eu vejo sim um risco aí, e do ponto de vista do jornalismo, da imprensa, das perseguições contra jornalistas, nossa senhora, aí é muito claro que não há liberdade em vários desses países, em regiões do Brasil. Eu acompanho um pouco o que acontece de intimidação no Brasil contra jornalistas, uso malicioso das ferramentas da justiça para intimidar, para promover perseguição. Existe o Instituto Torna Voz, do qual eu sou parte, e que se dedica a financiar a defesa de jornalistas sem condições econômicas. O que aparece é uma coisa. A gente entrou agora com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, promovida pela Abrage. Eu fiz um parecer nessa ação. Parece que não está evoluindo muito bem, vamos ver, mas é justamente tentando estabelecer alguns freios contra isso que
vem sendo chamado de assédio judicial, nas palavras da Thaís Gasparian. Isso não é democrático. Isso pode coexistir com uma democracia, mas não é democrático. A situação da democracia é, de fato, preocupante. É a minha sensação, pelo menos. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês duas considerações que são laterais, mas que talvez ajudem, né, a formar uma agenda comum de reflexão. Uma delas tem a ver com a decisão do Sérgio em investir na ficção, retomando o ponto que o Otávio já tinha mencionado, e isso também se sobrepõe à trajetória do Eugênio, cujo interesse na produção ficcional também é reconhecido por nós todos e todas. O primeiro ponto parece muito abstrato, mas para mim é crucial. Eu trabalhei com Thomas Hobbes na minha tese de doutorado, lá já se vão mais de 30 anos, e ali eu procurei encontrar um fulcro, uma matriz para refletir a respeito das potencialidades e dos limites do utilitarismo, da filosofia política moderna, marcada pelos paradigmas liberais, individualistas, etc. E também o potencial, o espaço que havia para a dimensão imaginária e ficcional em particular. E eu explico rapidamente, me perdoem absoluto reducionismo disso tudo, mas acho que a mensagem fundamental vocês vão entender. Eu me refiro a vocês, a amigas e amigos que estamos aqui debruçados em torno dos nossos celulares ou computadores. Para Hobbes, era impossível conhecer o outro, porque a sua epistemologia sensitiva, sensorial, naquele empirismo típico do seu tempo, ele, entretanto, não era por isso cético. Ele não iria no caminho da reflexão do Eugênio, das incertezas. Não valorizaria isso, ele estava ali antecipando o momento de triunfo do positivismo, etc., muito tempo antes ainda de que isso fosse possível. Sonhava com a ciência. Ele acreditava na possibilidade, sim, do conhecimento, mas do conhecimento de si. Então é possível o autoconhecimento, porque esse é um conhecimento que se dá à percepção, né? À vivência, à experimentação, etc. Então o que ele dizia era o seguinte: vou lhes propor um experimento mental e vamos imaginar uma situação em que não haja Estado, leis, formas de coerção ou imperativos que circunscrevam e condicionem a sociabilidade, os jogos interativos. Vamos imaginar que o mundo seja povoado por personagens, e o que eu posso pensar racionalmente como geômetra, que eu me orgulho de ser, ele diria, eu só posso imaginar figuras iguais a mim. E eu acho que eu posso me descrever razoavelmente e vou povoar esse mundo com símiles, com essas réplicas de mim mesmo. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque, supondo que cada um de nós, ou que esse personagem que sou eu, funcione como eu posso me descrever, paixões, razão, etc., etc., postos lado a lado, vai dar uma zebra tremenda. Eu não vou entrar no cálculo, mas é um cálculo persuasivo. Dá em guerra de todos contra todos, e é preciso, portanto, a partir daí, reconhecer a legitimidade, a conveniência, a necessidade racional, por força desse cálculo, do Estado, conferindo-se, inclusive, autoridade suficiente para restringir a minha liberdade. Bom, vai por aí. O que importa nesse caso é o seguinte: Hobbes está percebendo que, por conta de suas limitações, né, epistemológicas, é impossível conhecer o outro.
Isso não significa que não fosse possível para ele deslocar-se a posições outras, vestir outros chapéus ou vestir outros sapatos e ver se funcionando, ver essa maquininha, a sua antropologia, essa descrição de ser humano, ver como é que ela opera em outros lugares, momentos da vida, das circunstâncias. Então, eu posso me deslocar para posições outras. Esse tipo de concepção, o grande analista da literatura Paul de Man, um derridiano tardio, chamaria de raciocínio típico da simetria substitutiva. Eu tive a primeira lição sobre as limitações da simetria substitutiva por um querido grande amigo sábio que me ensinou beabá sobre dramaturgia, Domingos de Oliveira, o saudoso Domingos de Oliveira. Quando eu mostrei a ele a minha primeira peça escrita muito jovem, ele me disse o seguinte, dizendo, você percebeu que todos os seus personagens são um só? Não, mas eu tentei, olha, veja aqui, perspectivas diferentes, ângulos diferentes. Mas a voz é a mesma. A voz no sentido de que você pode se deslocar, mas com a sua racionalidade, com o seu aparato com a sua agenda de afetos. Então, você varia um pouquinho, faz configurações diferentes, mas é o mesmo. Há um risco muito grande, e o Paul de Man fazia crítica severa a uma certa leitura do Bakhtin, da dialogia do Bakhtin, um risco muito grande de nós imaginarmos que estamos sendo capazes de posicionarmos na posição alheia, fazer esse recurso ao fundamento da moralidade, que é deslocar-se para a posição do outro. Há uma grande ilusão de nós confundirmos o que é essa simetria substitutiva, que é meramente projetiva, de um efetivo alterar-se. Pronto. Esse efetivo alterar-se é selvagem, dificilmente metodologizável, dificilmente domesticável. E a ficção, quando ela funciona, ou a dramaturgia que merece esse nome, ela atravessa o espelho, porque ela não é fruto de cálculo, né? Então, eu diria o seguinte, o Sérgio nos deu ali régua e compasso quando ele nos mostra como é importante o exercício da mediação de conflito, como na mediação de conflito é fundamental que você seja capaz de descrever a posição do outro de forma persuasiva para o outro, o que é uma atitude generosa, não só de raciocínio generosa, e cria um solo comum, né, um consenso mínimo para um intercâmbio, uma negociação efetiva. Mas o próprio Sérgio, de certa maneira, nos diz, eu creio, eu não citou errado, indiretamente nos diz, mesmo isso é limitado. Porque descrever a posição do outro não é viver. A ficção, entretanto, a criação estética, não só literária, rompe algumas barreiras. Nós já estamos conversando sobre criação estética, xamanismo, mediunidade, psicanálise, transferência e outros processos da afetividade. Isso eu acho extremamente interessante e útil também para a gente pensar as nossas questões. Rapidamente, para não estender, já falei demais, o segundo tópico é o seguinte, concordando com vocês, e Eugênio fez uma apresentação sobre as nossas aporias, os nossos dilemas, que me angustiaram, mas ao mesmo tempo me inspiraram muito. Veja o seguinte, como nós passamos da transição para a Constituição Democrática, nós todos que temos consciência que lutamos contra a ditadura e que estudamos o processo democrático, nós nos empolgamos e vivemos apaixonadamente esse momento de reconstrução e valorizamos muitíssimo as instituições, todas elas, seus mecanismos, etc. E isso foi muito importante, né? Muito importante em todos os sentidos. Mas a gente também paga um preço pelas escolhas todas e pelos caminhos. A gente paga um preço. E um preço aqui eu posso retratar no seguinte fato que vai nos conectar
com uma realidade brutal que é nossa irmã também. E aqui nós podemos aprender não com a história dos Estados Unidos da América, mas da Baixada Fluminense. Quando nós começamos a acompanhar o processo de democratização nas favelas, nas periferias, nós valorizávamos os nossos e as nossas colegas, cientistas políticos, sociólogos, né? Valorizávamos aquilo que a visão preconceituosa e elitista anteriormente, com purismo, chamava clientelismo, no mau sentido. Nós valorizávamos a criação de nexos, de laços com lideranças locais ou com mediadores locais, né? Com as comunidades e formas pelas quais a representatividade cumpria algum papel, novos nexos. E nós valorizávamos a bica d'água quando os outros ironizavam. A bica d'água, nós estamos falando de democracia. Não, a bica d'água é fundamental para a sobrevivência daquela comunidade. Vamos valorizar, portanto, aquela negociação que se dá com o candidato, isso que nós chamamos do populismo pobre e do clientelismo pobre. Vamos deixar de categorizar dessa forma, vamos valorizar o que está ali em curso. Entretanto, esse processo andou, avançou, se complexificou, e a partir de um determinado momento, essas mediações, que nós chamávamos, então, clientelismo no sentido já positivo, elas se converteram em chantagem miliciana, em banho de sangue. E quando os crimes começam a se acumular, somos chamados os especialistas em violência. Não são mais cientistas políticos os que vão tratar agora desse novo arranjo. É um novo arranjo, mas que se encontra com continuidades e descontinuidades com o processo de democratização tal como se deu numa área em que efetivamente não houve transição, porque os poderes locais permaneceram aterrorizando as comunidades locais diante dos nossos olhos. E agora nós temos forças tentaculares lá por baixo e muitas vezes falamos apenas das instituições, dos mecanismos de procedimentos da democracia por cima. Aí a importância, então, de nós reabrirmos essa conversa. E que democracia nós estamos falando? Isso não é redutível a mecanismos, né? Procedimentos, a valores e a disputas, e há uma realidade etnográfica que deve estourar alguns modelos para fazer com que a nossa realidade emerja com mais clareza, nos desafie e mereça, afinal, algum tipo de tratamento analítico. Eu não vi o que tem sentido o que eu disse. Não, faz todo sentido. Agora, exatamente um problema adicional que tem nessa questão, falando do primeiro tópico, da dificuldade de entender o outro, né? É que a gente está numa situação tal que nós precisamos, inclusive, de rever a nossa visão de quem é o desprotegido. Porque tem muitos setores que a gente deu de barato, sempre deu, que fazia parte da rede de proteção social, que tinha sido incluído, e que está sendo desincluído. Tá sendo, e aí isso é muito difícil para quando a gente trabalha com as categorias ideológicas e não está sem mudança. Como é que eu coloco na minha plataforma política proteger setores que antes eram meus adversários, né? Dar a ele algum alento para esse processo de transição. Todo esse momento que a gente está vivendo traz muita dificuldade nas identificações das conexões entre política e sociedade que a gente está acostumado a ver. De fato, essas coisas também estão desmarchando. Quer dizer, seria absurdo imaginar que se nós estamos diante de uma metamorfose, de uma transformação tão radical do mundo, estamos ameaçados existencialmente pela mudança climática, de um lado. Por outro lado, pelo desaparecimento do mundo, no qual nós nascemos e nos formamos e nos realizamos ou não nos realizamos. E que que as nossas teorias, as nossas plataformas pudessem funcionar sem mudar. Né? Eu acho que cobre os seus dois tópicos. Porque é isso, quer dizer, as nossas ideias também não estão funcionando. A gente tem que ter noção de que nós precisamos de novas ideias. Nós precisamos de inovação no pensamento. Não adianta ficar
batendo nas mesmas teclas, né? É claro que tem determinadas questões que o Eugênio levantou com muita precisão e que eu concordo, que são questões de princípio fundamental que a gente não pode abandonar. Mas a gente precisa de entender as ferramentas novas que permitam que esses princípios fundamentais continuem a prevalecer, a valer, né? E com relação Otávio, a sua observação, por que as pessoas não se mobilizam, né? Elas não se mobilizam, primeiro, na Europa e nos Estados Unidos, porque deram de barata a democracia numa pós-guerra. A maioria deu, quer dizer, né? Já tem tanto tempo, e aí muda de governo, etc. e tal, e as coisas continuam mais ou menos como são. Você continua lendo o mesmo jornal, você sabe que o seu jornal é trabalhista ou conservador, se é republicano ou democrata, né? E parecia que as coisas estavam funcionando, né? E na verdade, democracia é meio assim como seguro, sabe? Você só se dá conta que perdeu e que devia ter quando você precisa de botar a grana, né, para pagar o acidente. É quando perde que a gente dá valor, né? Tem uma metáfora muito boa que eu gosto da liberdade, é igual ao oxigênio, né? Você só sente falta quando não tem mesmo. Aí, quando você está sufocando, você assim, pô, o oxigênio é tão importante, né? Você dava de barato, de um mundo cercado de oxigênio por todos os lados. É um pouco isso. Sabe que eu estava na negociação com os alunos lá e nós já tivemos 2 reuniões, mas uma para combinar que ia ter negociação, a segunda para começar a negociação. E aí nós gastamos um tempão discutindo a regra da negociação, que eles teriam que ter eixos e dentro de cada eixo 3 prioridades e a gente começaria por um ponto, só passaria para o segundo conforme o primeiro fosse resolvido, não podia pular pontos só com uma exceção, etc. E foi difícil, assim, mas aos poucos eles iam percebendo que se a gente não tivesse marcos para trabalhar o diálogo, ficaria difícil, a conversa cai numa bagunça. E um pouco é um dos problemas da pane democrática, a inobservância dos marcos, das instituições. Eu queria me permitir fazer comentários a partir do Luiz Eduardo, que eu sempre faço aqui um merchandising do Enquanto Anoitece, mas é maravilhoso, maravilhoso, eu super recomendo a leitura, que é um grande escritor, mas aí eu marquei uns pontos aqui num papel que eu queria falar aparentemente fora do roteiro. Assim, primeiro, é fundamental, de fato, a gente ter um pé fora do que a gente chama precariamente de ciência, o sentir, a sensibilidade. Isso está na ordem do dia e eu mesmo, com grande estímulo que o Sérgio me deu faz um bom tempo numa FLI Araxá, eu estou com um livro na gráfica que depois eu conto, mas não é ensaio, é uma travessura, vamos ver, mas cumpre um papel no espírito e na alma. Vocês sabem que Hannah Arendt diferenciava a alma de espírito de um jeito muito... E eu me refugio ali. A outra coisa é o Domingos de Oliveira, que o Luiz Eduardo contou. É o de Todas as Mulheres do Mundo, não é? Que eu não sei se todo mundo viu esse filme, eu acho um dos grandes filmes do cinema brasileiro, um filme preto e branco, tem o Paulo José, tem... Quem é a moça mesmo? Gente, me fugiu o nome. Leila Diniz e Diniz Pato. Leila Diniz, que está lá, que assim é muito marcante. E com isso eu quero comentar o Hobbes. Porque, de fato, é fundamental um brasileiro entender que quer dormir com todas as mulheres do mundo e que a gente pode expandir ainda essa
potência ou essa fantasia. Na verdade, trata-se de dormir com todas as pessoas do mundo. Mas existe uma escolha que só pode ser produzida pelo amor, ela só pode ser propiciada pelo amor. E nós não vamos conhecer todas, mal vamos conhecer uma outra pessoa. Aqui tem uma questão democrática e política da maior importância. De fato, é impossível conhecer a outra pessoa, assim como é impossível o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. É uma meta, mas é impossível. Mas o que a democracia espera da gente é que a gente reconheça o outro como o outro e o respeite nessa condição. Isso já seria um passo enorme. E comentando essas coisas, portanto, fora do roteiro, eu comento lateralmente a questão da democracia. A democracia é uma forma social que expande direitos. É assim que eu posso entendê-la a partir de Claude Lefort e a partir de Marilena Chaui. O que me leva a dizer que o jornalista tem dever de expandir a liberdade. Ele tem dever de exercer a liberdade, ele não tem direito de abrir mão da liberdade, e ele tem dever de exercer a liberdade para que a sociedade tenha atendido o seu direito à liberdade de imprensa. O direito à liberdade de imprensa não é do jornalista, é da sociedade. Mas a sociedade só vai ser atendida se o jornalista toma como dever expandir a liberdade. O que quer dizer, de alguma maneira, a vida do jornalista é uma vida de atrito, porque ele tem que estar na fronteira do exercício da liberdade. Claro que eu estou falando de liberdade madura, etc., mas ele expande, é um dever. E a forma social da democracia, que como forma social, é inconstante, é imperfeita, é demandante e vai se ampliando assim. É isso. Então, partindo um pouco dessa realidade, que é a minha, menos de uma postura mais analítica e mais de uma postura pragmática de alguém, como eu insisto, como eu, proletário da notícia, que no dia a dia sou obrigado a receber, analisar um volume gigantesco de informações para estar entendendo o que está acontecendo, olhando em volta, tentar fazer paralelos, a dar sempre com esses princípios básicos em mente, como, por exemplo, da defesa da liberdade, da democracia também, e constatando como é difícil essa defesa, principalmente porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que estamos falando, é a história do oxigênio, a história do seguro, bem mencionadas pelo Sérgio ali, mas é também um pouco a história, talvez, do meio ambiente. Aí haja um paralelo interessante, né? As pessoas só se dão conta da necessidade de políticas ambientais mais responsáveis quando começamos a ter em profusão e mais frequentemente os tais fenômenos climáticos extremos que estamos vendo mundo afora. Então, no campo da política e da comunicação também, esses fenômenos extremos estão aparecendo e se multiplicando, seja na Itália de Meloni, seja na Suécia com a ascensão também de uma extrema-direita meio preocupante, na Turquia de Erdogan, aqui do lado, na Argentina de Milei. Aliás, estou me preparando para ir lá encontrar o Ariel Palacio na cobertura da eleição, com grande preocupação também. E aí, tendo isso tudo em mente, entendendo o que já foi falado aqui, da dificuldade da democracia tem de entregar, e acrescentando um outro dado, que é o jeito como nós cobrimos as eventuais entregas da democracia no jornalismo, talvez atrapalhe esse processo, por exemplo, reajuste do salário mínimo acima da inflação, e parece que é uma entrega também de um projeto mais democrático do que a austeridade acima de tudo. E isso nós temos dificuldade em mostrar. Você ter conquistado ministérios como o da igualdade racial, dos povos indígenas aqui no Brasil, são também entregas importantes da democracia que temos dificuldade em capitalizar em cima e em dar devida dimensão. E muitas vezes são motivo de chacota, críticas e tudo mais. E por aí vamos. Temos uma série dessas questões onde a dificuldade é extrema e ficamos buscando, como eu aqui, tentando garimpar algum alento para além da tragédia do meu Flamengo, para além da tragédia da extrema-direita mundial. Então, a gente vem buscar esse alento. E é nesse sentido que eu queria fazer a pergunta, mais de algo analítico profundamente. Eu queria pedir aos nossos dois convidados e confrades aqui no República
para tentar lançar alguma luz, cada um da seara que mais lhe convém. Por exemplo, o Sérgio, ele tem visto, olhando em volta, construções de modelos que alimentam seu alento no sentido de traduzir melhor a entrega da democracia, de chegar mais fundo nessa democracia que serve a mais gente e não a menos gente. E do Eugênio, aonde que ele tem encontrado, se é que tem, coberturas que sejam condizentes com a urgência do momento e, ao mesmo tempo, com a necessidade que temos de ficar o tempo todo realimentando a importância da liberdade de expressão e do fortalecimento da democracia. Concordo com os convidados que já falaram aí sobre as dificuldades da gente entender as instituições funcionando quando elas funcionam apenas no papel. O papel aceita tudo, até mesmo uma minuta do golpe que previa ali um arcabouço legal para garantir um golpe de Estado, né? Então é tudo isso em mente. E só para finalizar aqui com o episódio dessa semana de cunho pessoal, eu fiz 2 comentários em alguns dos muitos programas dos quais participo lá na Globo News. Um deles sobre a fala do Flávio Bolsonaro na CPMI dos atos golpistas, em que ele comparava as prisões do 8 de janeiro com os judeus sendo levados para as câmaras de gás nazistas, e eu tratei aquilo como uma canalice sem tamanho e fui bombardeado, obviamente, com xingamentos pela extrema-direita tão atuante nas redes sociais. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, eu fui fazer um comentário onde dizia que o agronegócio não é incompatível com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente. E não tive tempo de dizer outra coisa, que o agronegócio não é incompatível com a reforma agrária. E, obviamente, fui bombardeado de todos os lados, principalmente pela esquerda, que me rotulou imediatamente de alguém que estava ali entregue, pelego a serviço do capital e tudo mais. Enfim, nessa busca de alento é que eu deixo aí essas provocações para os nossos 2 convidados, agradecendo mais uma vez aí a coordenação do nosso encontro aqui, meu caro Otávio. Vamos em frente. Essa de apanhar dos 2 lados, a gente está junto, viu? Acontece comigo toda hora também. Mas, olha, questão do alento, né? Uma das coisas que a gente o que eu tenho visto de coisa boa, não acontece nos países, sabe? Não tem acontecido no plano nacional. Tem acontecido no plano subnacional. Nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, algumas cidades europeias, e até mesmo aqui no Brasil, que é o uso dessas ferramentas da digitalização para permitir, de fato, uma maior aproximação, uma maior representatividade, uma maior justaposição entre os interesses da comunidade e as políticas do governo. Com muita liberdade de participação e com muita diversidade de participação. E nos Estados Unidos eles têm feito algumas experiências desse tipo nos town halls, né? Que são bem interessantes. A democracia local ela está mais viva do que as democracias nacionais, desse ponto de vista. E eu acho que isso tem a ver muito com os modelos que a gente está discutindo, que casa com a sua referência à mudança climática. Sei que o Zé Eli está aí também, que é um mestre nessa questão, que é o seguinte, quer dizer, quando a gente olha as alternativas de mudança dos processos de produção, consumo, distribuição, né, logística, etc., para reduzir os gases de efeito estufa, a emissão dos gases de efeito estufa, e mitigar a mudança climática, a gente está falando só de processos que são descentralizados. Né? O sistema, você falou da cobertura da imprensa, uma das coisas que mais tem me incomodado, é essa coisa do apagão, de botar a culpa na energia solar, entendeu? Quer dizer, não, foi uma falha na energia solar. Não, a falha é do sistemão, um sistema velho, todo engatilhado, e tem uma porção de interesses né, de engenheiros, tem uma massa de gente que vive desse sistemão elétrico brasileiro, que é um sistemão que vai entrar em colapso, não tem jeito. E ele precisa das termoelétricas. Se tirar as termoelétricas dele, ele morre. Né? Então, energia distribuída, né? Soluções locais para vários desses problemas, usar as matérias locais, por exemplo, a biomassa local para produzir energia, etc., tudo está falando em descentralização. E eu acho que a democracia, para ela sobreviver e para ela conseguir fazer essa transição,
ela tem que se descentralizar. Nós temos que voltar a pensar mais na democracia no local. O Luiz Eduardo falou muito importante sobre a questão da Baixada. É isso, a gente tem que ir lá democratizar na raiz e começar de cima para baixo, do pequeno para o grande. A democracia nacional só vai se sustentar no futuro se ela estiver apoiada em fundamentos locais democráticos. A vida é na cidade, é no bairro, é na rua. E é aí que você tem que começar a democracia e a inclusão. Marcelo, eu adorei você falando em proletário da notícia. Eu sempre penso no jornalismo como um trabalhador e como um intelectual, mas numa dimensão ampla do que é trabalhador e dimensão ampla do que é intelectual. E, assim, se a gente pensar nos paradigmas mais clássicos, né, as grandes redações, às vezes parecia uma linha de montagem. Hoje, um trabalho que é articulado, é cooperativo, é colaborativo, até em apurações transnacionais, é muito interessante, mas essas duas faces do jornalismo, como um trabalhador, mas um intelectual, elas se combinam. E eu me identifico, pelo menos, com essa descrição. Hoje eu não exerço jornalismo propriamente, mas escrevo algumas coisas e estudo um pouco do jornalismo, mas eu me sinto muito jornalista, ainda assim, porque eu trabalho na comunicação da USP, edito um pouco à distância, mas rádio, e o site, o jornal e outras coisas, sempre estou fazendo isso, me identifico muito assim, tenho carteirinha do Sindicato Jornalista, é assim que eu me sinto. E aí eu vou responder sua pergunta também de maneira breve, com uma resposta surpreendente. Eu acho que na cobertura das eleições de 2018, faltou um pouco, de maneira geral, mas sem generalizar, dar nome aos bois. Havia uma candidatura que, embora tivesse sua inscrição legalizada, não era uma candidatura historicamente e praticamente comprometida com valores da democracia, com instituições democráticas. E, embora isso aqui não seja um estudo localizado, circunstanciado, um objeto bem demarcado, mas a gente pode dizer que a imprensa profissional talvez tenha deixado de dar nome aos bois, de fazer a investigação que precisava ser feita, etc. Mas aqui vem o surpreendente. Eu acho que a cobertura do governo Bolsonaro foi muito superior. Eu acho que a imprensa aprendeu no caminho. Eu estou falando dos grandes veículos no Brasil. E eu acho, e eu escrevi isso, que a cobertura do Jornal Nacional sobre o governo Bolsonaro foi um fator que teve um efeito direto e ainda não mensurado no desenvolvimento de uma consciência difusa da nação. O papel do Jornal Nacional na cobertura da pandemia, na cobertura das denúncias de corrupção, principalmente na cobertura da pandemia, mas houve vários outros momentos, ele tem uma relevância comparável na minha visão, à relevância de outras instituições em momentos específicos, como, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal. Se nós não tivéssemos essa imprensa, se nós não tivéssemos o Jornal Nacional, o cenário hoje seria muito diferente. Eu estou falando nesse período, e especialmente na pandemia e um pouco após a pandemia.
eu escrevi, estudando, muitas críticas ao Jornal Nacional, não abro mão de nenhuma dessas críticas, mas com a mesma paz de espírito, eu tenho afirmado, e também sou criticado pela esquerda quando eu falo isso, eu tenho afirmado a grande relevância da cobertura do Jornal Nacional. O raciocínio não vale muito, que é, se fosse suprimido o Jornal Nacional, como seria o Brasil? Esse raciocínio não vale. Ele vale apenas como uma forma de expressão. Mas se a gente faz essa ginástica, a gente entende. Imagina o que seria o Brasil só com os telejornais da Record, do SBT, sabe? Que são os de grande penetração. Então, para responder você, eu respondo dessa forma, que eu acho que é uma forma surpreendente, mas da qual eu estou muito convencido, viu? Acho que o papel do Jornal Nacional foi essencial. Eu tenho hoje pontos que eu observo no Jornal Nacional que eu não gosto, que eu acho que tem uma concessão, às vezes, a um espaço que é mais promocional e tudo, mas isso agora não interessa. Interessa que ali foi feito um jornalismo de qualidade, crítico, rápido, impressionante, coberturas grandes em pouquíssimo tempo, com coragem, e eu acho que ali é um bom exemplo. Eu pergunto, e aproveito para perguntar, qual é a opinião de vocês? Como vocês analisam duas datas que desafiaram e desafiam a democracia? Eu me refiro a 6 de janeiro de 2021, ataque ao Capitólio, quase 1.000 acusados como saldo, e uma segunda data, ao dia 8 de janeiro de 2023, a invasão criminosa dos edifícios que abrigam em Brasília os três poderes. 1.200 pessoas detidas. Pergunto para vocês para nos ajudarem a pensar. Eu sei que esse é um tema que tem sido exaustivamente discutido, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Essas datas dialogam entre elas? Em que medida elas realmente desafiam a democracia? E talvez a mais significativa para mim, quais riscos elas ainda representam? É isso. Olha, é muito rápido. Liliana, eu acho a sua pergunta crucial, te agradeço muito. Tanto acho que nesse artigo que o Otávio circulou, que saiu na Revista Brasileira, a abertura do meu texto é uma descrição um pouco resumida, claro, do 8 de janeiro no Brasil. E há menções ao 6 de janeiro em Washington. Pode ser que essas duas datas venham a resistir à passagem do tempo. Quando a gente compara o 6 de janeiro com o passado da democracia americana, ela chama muita atenção. Se o período agora for um período de normalidade, o que está em suspenso, mas se não houver outra barbaridade aí, essa data vai chamar muita atenção. As duas, no Brasil e nos Estados Unidos, têm a marca da desinformação. E aqui eu tenho a chance de tocar num ponto que eu não explorei antes. Por que se dá essa sintonia, essa verdadeira função de cara-metade entre as plataformas ditas sociais e
as doutrinas da extrema-direita antidemocrática. Por que parecem nascidas elas uma para a outra? O que houve aí? Tanto no 6 de janeiro como no 8 de janeiro, a gente tinha uma turba que parecia saída de videogame ou de cenários virtuais, como se as pessoas escorressem da tela para o plano concreto, físico, real. São personagens caricatos, né? Personagens que não estão aí todos os dias, toda hora. É uma espécie de mundo encantado do inferno, aquilo lá. O que houve? Eu tenho a sensação de que, a partir da linhagem do espetáculo, dos meios de comunicação de massa, que tiveram o entretenimento como seu carro-chefe, as plataformas sociais privilegiam sensações rápidas, fáceis, imediatas, intensas, um mundo sensorial no lugar do mundo do argumento. Eu tenho duas categorias com as quais às vezes eu trabalho, a instância da palavra impressa e a instância da imagem ao vivo. Na instância da palavra impressa, o argumento racional era o carro-chefe. O seu retrato é o jornal impresso do começo do século XX, que se firmou no começo do século XX. Na instância da imagem ao vivo, o carro-chefe é o entretenimento, o consumo de excitações e de emoções. As plataformas sociais deram mais uma volta nesse parafuso. É um mundo em que a razão não tem como funcionar. Ela não tem tempo e ela não tem lugar. Não dá tempo de se estruturar os tijolinhos do pensamento. Eles não se estruturam. Isso favorece muito a propaganda antidemocracia, a propaganda autoritária ou totalitária. Há exemplos históricos. A propaganda do nazismo explorava muito isso, a propaganda do fascismo explorava muito isso, Berlusconi e outras figuras assim trabalharam isso, mas agora isso é muito mais presente. Há um texto do Adorno estudando o fascismo na cultura política dos Estados Unidos dos anos 50, que ele também detecta esse ponto. Era o tempo do macartismo. A emoção não apenas se destacando mais, mas comprimindo o espaço do que a gente chama de razão. E hoje isso ficou muito pior. Se vocês olharem esse filme que o Otávio postou, que é primeiro fôlego da campanha do Trump, é algo de assustador, evoca figuras míticas, arquétipos, tão violentos, tão beligerantes, tão sanguinários até, e masculino, uma coisa muito masculina, mas isso vai prosperar. É como se nas plataformas sociais não houvesse conduíte para a transmissão do pensamento. E o discurso democrático, ele fica prejudicado. Ali só funciona um outro tipo de coisa. É quase que uma questão de adaptação física. Não crescem árvores ou plantas de democracia, de preocupação com o outro, naquele tipo de território. Só um outro tipo de vegetação nasce lá, e essa é a da emoção. Então, essa disruptura foi o que se viu muito no 8 de janeiro e no 6 de janeiro. Pessoas que estavam imbuídas, impelidas, mobilizadas por uma lógica sem lógica, por um discurso absurdo, quase que terraplanista. E, no entanto, estavam lá e movidas também
pela propaganda das plataformas sociais. Isso é um ponto de enfraquecimento e de desconstrução, até de demolição, para contribuir para isso que eu chamei de pane da política, ou pane da democracia. O Eugênio, ao falar sobre a questão da desinformação, ele me ajuda na minha resposta. Tem mais a ver, eu queria enfatizar as duas referências que você fez ao fato de que tem milhares de pessoas que estão sendo processadas ou condenadas, né? Ou seja, não só a tentativa de golpe em ambos os lugares fracassou, mas está tendo uma resposta legal do sistema para punir. Mas para punir, basicamente, a parte da turba, né? E aqueles operadores dentro da multidão, militantes, organizadores, pequenos grupos de extrema-direita, mas os dois principais citadores, não. Nem Bolsonaro, nem Trump, né? Nem Trump, nem Bolsonaro. Uma das coisas que tem a ver o janeiro do Capitólio com o janeiro da Praça dos Três Poderes é que o da Praça dos Três Poderes é uma cópia sem originalidade, né? Da invasão do Capitólio. Fernando Henrique, uma vez, quando ele ainda era sociólogo, ele fez um artigo de crítica do pensamento econômico da CEPAL, pensando assim, a originalidade da cópia. Mas, na verdade, o bolsonarismo é uma cópia do trumpismo sem originalidade nenhuma, né? É uma adaptação muito mal feita daquilo. Agora, eles têm em comum, acho que o fracasso do Trump e do Bolsonaro no projeto imediato, eu acho que eles não fracassaram inteiramente ainda, mas no projeto, mas o Trump está mais bem posicionado que o Bolsonaro, mas o fracasso naquele momento tem a ver com a incapacidade pelo fato de eles serem incidentais mesmo. Eles não conseguiram mexer nas regras da democracia para se manter no poder. E ao fracassar, ambos tentaram a via do golpe tradicional. Invade o Congresso, toma conta do Congresso, pega as instituições da democracia e provoca uma reação de restabelecimento da ordem. E força o Congresso, no caso do Trump, a rejeitar, porque era uma arma dessa democracia parcial nos Estados Unidos, né, a rejeitar o resultado das eleições. Lá a palavra do Congresso vale mais do que a palavra do voto popular e do próprio voto distrital. Se o Congresso não homologa, não está eleito. E aqui é a mesma coisa. O Bolsonaro ficou na esperança de que a desordem ali na Praça dos Três Poderes seria a persuasão final dos militares para intervirem em seu favor. Essa é a maneira pela qual eles incitaram. Por que eles incitaram? Porque eles foram derrotados no tempo original de fazer a transformação por dentro, né? Mas e a turba? Tem a ver com a desinformação do Eugênio, tem a ver com toda a explicação do Eugênio. E quando o Eugênio falava, eu ficava pensando assim, imagina aquelas coisas do Goebbels, né, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Pô, seria uma coisa muito pior, seria um negócio assim avassalador, né? Mas eles usavam os meios de comunicação mais avançados da época para transmitir a desinformação deles, da mentira. Não, Eugênio? A turba, tanto aqui quanto lá, essa gentalha que gritava mito e continua gritando mito para o Bolsonaro e que, né, ficava completamente embasbacada com o Trump quando ele falava, como se ele fosse um grande orador, eles acreditavam na excepcionalidade do líder. E é exatamente, para eles, é impensável a derrota do líder. O líder não pode ser derrotado. Então, se foi derrotada é porque teve fraude. Se foi derrotada é porque teve foul play. E por isso eles são incitáveis a fazer uma violência que provavelmente cada um deles individualmente, a maioria absoluta não seria capaz, não faria. Se perguntasse para eles, depredar o Supremo, invadir o Capitólio, derrubar a sala do plenário do Congresso Nacional, isso é uma coisa, né, a Suprema Corte, isso é uma coisa aceitável? Eles diziam não, né? Mas como turba, como multidão, que acredita na excepcionalidade do líder e ao ver o líder caído, não acreditam que a queda possa ter sido simplesmente porque o líder falhou,
permite essa onda de ódio e essa reação avassaladora, destrutiva, né, ressentida, de vingança. Eu acho que a gente tem que entender um pouco essa dinâmica das emoções, mesmo entre o líder e a multidão. Ele tem que voltar a entender, a reler as teses sobre a teoria da multidão, porque com essa capacidade de manipulação que o Eugênio manifestou, mostrou, isso tornou muito mais relevante, muito mais perigoso, e é o fim da sua pergunta, né? Qual o risco? O risco é que continue sendo assim, porque esses líderes caídos podem ser substituídos por outros que se aproveitem igualmente da mesma mesmo ferramental para, de novo, excitar essas emoções sombrias que dominam uma sociedade que está em crise. E crise, de fato, é má conselheira, não tem jeito. É difícil trabalhar com ela. Eu vou começar pelo Eugênio para dizer... Bom, em primeiro lugar, queria dizer para vocês dois que vocês sabem muito bem que eu sempre achei vocês dois ótimos, continuo achando, e hoje só foi uma confirmação. Bom, para não usar muito tempo para isso. Agora, no caso do Eugênio, o que me chamou muita atenção foi o comentário sobre o Antônio Cândido. Então, talvez ele possa falar um pouquinho mais sobre isso, que eu quero, aqui meio que em tom de depoimento, dizer qual foi a minha experiência com a obra do Antônio Cândido. Quer dizer, nos anos 70, Parceiros do Rio Bonito, para nós, eram... Sim, e é o que eu conhecia do Antônio Cândido, esse livro, que eu acho, continua sendo um modelo de pesquisa de campo. Então, eu vou nem... Só que aconteceu que no comecinho dos anos 80, eu resolvi fazer o curso de inglês, literatura inglesa, na verdade, lá na Letras. Então, eu saía às vezes lá da FEA, tipo fim de tarde, e ia para um curso de inglês, literatura inglesa. E a professora, que eu infelizmente não me lembro mais o nome, insistiu muito que a gente lesse alguns textos do Antônio Cândido, de literatura. E eu fiquei muito mal impressionado. Fiquei, assim, terrificado. Eu não sei se eu li essa entrevista que o Eugênio nos enviou, que eu já baixei, já guardei, mas foi assim. E o que aconteceu foi que uma ou outra vez na minha vida que eu resolvi fazer esse comentário, assim, que eu tinha reservas críticas em relação ao Antônio Cândido, eu fui cancelado de uma forma incrível. Então, prepare-se, Eugênio. Não sei se continua esse clima, mas assim, há pessoas que a gente elege para serem reverenciadas e que esse tipo de crítica normalmente é muito mal visto. Então, eu fiquei muito surpreso de você ter tido essa lembrança, essa entrevista ali, e é mais ou menos isso que me ficou. Eu fiquei com a impressão de um ideólogo muito estranho com as coisas que a professora lá me obrigou a ler. Já falei demais sobre isso, você entendeu, né? Se puder, explique um pouco mais dessa coisa do Antônio Cândido. No caso do Sérgio, é também sobre um escritor, mas que faleceu mais recentemente, que é esse Ulrich Beck. E você fez uma alusão a ele relativamente rápida, mas acho que de concordância elogiosa, tal, quando nesse caso, eu tive principalmente esse livro, Metamorfose, e eu até botei aí, aproveitei os chats para mandar uma resenha que eu fiz em 2020. Eu acho que, bom, enfim, eu vou só resumir, eu acho que insistiram muito para os alunos de pós-graduação lerem, principalmente aqui no Brasil, né? Tem muita coisa assim, que acontece aqui no Brasil e não acontece em outros lugares. Mas o Beck é um autor quase que obrigatório nos cursos de pós-graduação de humanas, e pode até ser que haja mérito em Sociedade de Risco lá atrás, mas que foi muito vendido por causa de Chernobyl. Mas esse livro Metamorfose, eu fiquei chocado com ele dizer que tem que acabar, não se pode mais
trabalhar com o conceito de mudança social e propor uma gelatina de metamorfose. Enfim, eu nem vou comentar quais são os meus senões. Eu só queria, justamente porque eu, em geral, concordo com você em tudo, 100%, nesse caso, eu tenho a impressão que a gente teve avaliações bem diversas, né? Então, fiquei curioso. Se você puder aproveitar alguns minutinhos para comentar isso, vai ser bom. Obrigado. Sobre essa entrevista, eu me lembrei dela hoje porque é uma relativização que ele faz sobre uma necessidade de liberdade na vida política. Ele fala expressamente, mais de uma vez, que num caso de uma transformação na direção do socialismo, ele aceitaria censura. Isso me preocupou quando foi publicada a entrevista e a Folha deu mais de meia página com esse negócio, reproduzindo falas do Antônio Cândido. Eu não faço uma crítica a ele, não. Na época eu não fiz e agora eu não faço, porque isso que ele diz, e diz com muita clareza, isso é muito característico dele, do que eu lembro dele. Ele tinha uma frase: nós que não somos Kant temos obrigação de ser claros e pensar no leitor. Eu achava umas coisas maravilhosas. E não é ele enuncia um sentimento difuso que muita gente tem até hoje. Quando a gente discute Cuba, eu já publiquei um par de artigos sobre Cuba e fazendo críticas ao problema da censura e dos déficits democráticos em Cuba. E, de fato, a gente não é muito bem recebido em todos os círculos quando faz isso. Mas aqui eu quis comentar essa lembrança que eu tinha do Antônio Cândido e fui buscar a entrevista para fazer uma citação com base no texto. Eu quis refrescar um pouco a nossa memória para esse fato de que, às vezes, a gente mesmo relativiza a exigência democrática. Mas hoje eu não fiz nenhuma crítica assim ao pensamento de Antônio Cândido e tal. Na época que ele disse isso, a minha tendência não era concordar com ele. E hoje eu também acho que não concordaria com esse negócio. Eu acho que não pode haver censura, ponto. E isso tem sido uma constante no meu trabalho. Mas muita gente que eu respeito muito pensa assim, e eu até admiro a coragem do Antônio Cândido ter dito isso com absoluta clareza, que em certa circunstância ele aceitaria censura. Isso é bom é bom lembrar quando a gente está pensando em democracia. Mas é uma entrevista que foi publicada em 1988, portanto faz um tempo, e já circulou muito por aí, e eu achei a entrevista dessa vez publicada num outro lugar, que eu não conhecia, ela foi muito reproduzida e tal. E é uma entrevista da qual eu gosto muito. Eu recomendo a leitura. Eu também concordo sempre com você, né? E eu li a sua resenha do Beck. Na verdade, eu acho que o Beck não é um bom sociólogo, não é por isso que eu gostei da ideia da metamorfose apenas como metáfora, porque tem para estressar esse ponto de que nenhuma das partes do sistema vai ficar intocada. Fora isso, eu acho que quando ele começa a especificar muito, ele especifica mal e não defende bem o seu ponto. Eu concordo com isso. Pena que ele morreu jovem, né? Ele podia talvez a obra madura dele ainda tivesse por vir. Mas eu concordo com você. Não é certamente não tem ali uma boa teoria da mudança. Não tem uma boa teoria da mudança. Agora, com relação à sua questão para o Eugênio,
é muito engraçado porque me fez lembrar um diálogo que eu acabei de escrever, acabei de escrever não, já escrevi há algum tempo, mas acabei de rever um livro que eu estou mandando para a editora, um novo romance, em que o pai é um modernista que é casado com uma francesa especialista. E ela dá livros de Camus e Sartre para a filha ler, que é uma adolescente que gosta demais de ler. E aí um dia o pai passa por ela está lendo uma peça do Sartre, e ele diz assim, mas o que é isso que você está lendo aí? Não, é uma peça do Sartre sobre a liberdade. Pô, esse cara não pode entender nada de liberdade. Ele defendia o stalinismo, entendeu? Da relatividade das coisas, né? A obra do Sartre é imensamente dedicada à questão da liberdade, né? E, não obstante, ele também fazia certas relativizações, Eugênio. É isso. Complicado, é um problema complicado. O Antônio Cândido tem uma formação avessa ao stalinismo. Ele nunca gostou do stalinismo. Aquele pessoal, revista Clima, aquela turma, Paulo Emílio, ele cita nessa entrevista, ele cita o Trotsky. Mas o Trotsky também termina a vida falando muito a favor da liberdade na arte e da liberdade de imprensa, como se ele tivesse revendo algumas coisas, mas o Antônio Cândido jamais flertou com o stalinismo. E nós temos muita gente querida mesmo, formada no stalinismo.